A primeira história envolve uma mulher chamada Paige e um homem chamado Simon. Paige era uma sobrevivente que estava grávida, e Simon o seu marido. Não se sabe a origem dos dois, o que se sabe é que eles provavelmente eram de um grupo de sobreviventes que acabou morrendo, e só sobraram eles. Eles estavam se abrigando em um centro de conferências, mas acabou que em algum momento Paige ficou muito doente por causa de sua gravidez, e Simon foi para o hospital Lake Hill procurar suprimentos. Ele pediu para que ela ficasse escondida enquanto ele não voltasse. Chegando lá, ele pegou os suprimentos. Começou a chover. Ele, com pressa e com medo que sua esposa morresse, começou a correr de volta para o abrigo deles. Eventualmente, chegando a uma floresta, ele ouviu uns assobios e, quando percebeu, já estava com uma flecha nas costelas. Ele começou a sangrar, correu para um prédio e fez uma carta, implorando para que quem a encontrasse levasse o remédio para sua esposa, pois sem eles, ela e seu filho teriam grandes chances de morrer. Ele pede para que o leitor fale para Paige que ele morreu em paz, deseja felicidades para ela e o seu filho e diz que os ama. Por último, ele fez um pedido à sua esposa, de que se fosse um menino, que ela desse o nome dele para a criança. Depois disso, ele sangrou até a morte. Paige ficou preocupada, pois tinha dado tempo dele voltar. Acabou que, com medo do que poderia ter acontecido, ela saiu do abrigo à procura de Simon. Entretanto, não escutar o conselho dele lhe custou caro. Pouco tempo após sair, ela foi surpreendida por um pessoal encapuzado, os mesmos que atiraram em Simon e estavam procurando por ele. Eles gritaram com ela, a chamaram de pecadora e começaram a atirar. Ela, sem opções, fugiu de volta para o seu abrigo, trancou a porta e ficou lá, completamente paralisada e com medo dessas pessoas. Ela ficou esperando, apenas ouvindo o barulho da chuva, na esperança de que seu companheiro voltasse e que essas pessoas fossem embora. Porém, ela foi encontrada, pega pelos serafitas e morta, tendo a sua cabeça arrancada e sangue usado para pintar uma insígnia do grupo. Garanto seu The Last of Us Parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e caneca dos seus games favoritos clicando nos primeiros links na descrição. A segunda história ocorre no flashback de Ellie no museu. A primeira coisa que encontramos são diversas escrituras na parede, onde está escrito: "Eu matei por eles. 4 soldados no portão, o último chorou. A mulher que a gente torturou sufocou no próprio sangue. Os andarilhos que invadiram o acampamento só queriam comida. O garoto que correu para a explosão não conseguia impedir. O pessoal da van, a gente prendeu eles lá e tacou gasolina. Não existe a luz." Essas escritas foram feitas por um ex-agalume que foi para esse museu logo após o grupo ser desfeito. O museu tinha as últimas lembranças deles diante do surto, quando ele ainda era uma criança e os seus pais o levavam lá. Ele, depois de tudo que teve que fazer de ruim enquanto estava nos vagalumes, decidiu ir para esse museu para ver se as lembranças o fizesse ter um novo rumo e objetivo para a vida. Acabou que as suas memórias o deixaram com mais raiva, pois os vagalumes prometiam fazer o mundo ser o que era antes do surto. Ele então não conseguia mais encarar a pessoa que se tornou e deu um tiro em sua própria garganta ali mesmo. A terceira história ocorre no banco de Seattle. No dia do surto, um grupo de 4 amigos tentou roubar o banco de Seattle, já que a polícia estava tendo que lidar com dezenas de infectados pelas ruas. Eles chegaram ao banco e abriram o cofre, mas corredores invadiram o local. Um dos amigos, chamado Kyle, foi pego por um desses infectados, mas um outro amigo, que não tem o nome revelado, o salvou. Nesse processo, o amigo que salvou Kyle foi mordido e quase perdeu o braço. Eles então pegaram o máximo de dinheiro que conseguiram e trancaram o amigo que foi mordido dentro do cofre do banco. O amigo que foi trancado no cofre fez uma carta, dizendo que ia dedurar todo mundo para a televisão e que não ia ser preso sozinho. Acabou que ele foi otimista demais. No jogo nós encontramos infectados nesse local. No entanto, provavelmente não são eles, já que a maioria deles são corredores e instaladores, e aquela área fazia parte da zona de quarentena. Nós também achamos diversos corpos pelo banco, sendo os amigos que morreram. A quarta história ocorre no teatro. Logo após a WLF ter tomado Seattle da Fedra, um grupo de 4 soldados que conseguiu escapar da guerra decidiu usar o teatro como abrigo. Depois de 2 dias deles chegarem, um desses soldados ficou com muita febre. Eles pensaram que poderia ser por causa de alguma infecção, mas o soldado não tinha nenhum corte feio.
Ao cair da noite, eles foram até o hospital para pegar remédios para cuidar do soldado doente e suprimentos para irem embora de Seattle de uma vez por todas. Depois disso, se passaram 6 dias e o soldado que estava com febre já tinha aceitado que ou eles o abandonaram ou sofreram uma emboscada. Ele ficou esperando, a febre passou, mas ele ainda estava com muita fome. Ele então decidiu ir até os prédios da região e ver se tinha comida. Depois disso, usou um rádio do local por diversas vezes para tentar fazer contato com alguém da Fedra. Porém, a todo momento começava uma forte chuva que fazia a eletricidade cair. Foi assim por 3 dias, onde ele não conseguiu nenhum contato, até que começou a chover de novo e ele foi no telhado para arrumar a luz. Cacete. Se fritou? Acho que você não era um eletricista muito bom. A quinta história ocorre com Boris Legazov. Antes do surto, ele viveu e passou toda a sua infância no bairro de Hillcrest, em Seattle, e conheceu um garoto chamado Uli, eventualmente crescendo juntos e virando grandes amigos. Com a chegada do dia do surto, Boris, por ter uma grande habilidade com arcos, formou e virou um dos líderes de um grupo de sobreviventes que se refugiaram em Hillcrest. Ele rapidamente se tornou muito querido entre a comunidade e também se destacou entre seus colegas após o dia da revolta, matando muitos instaladores com facilidade. Com o passar do tempo, Boris conheceu Yolanda, que era uma militar da Fedra, e teve um relacionamento amoroso com alguma mulher desconhecida, ou até mesmo com a Yolanda, e teve uma filha chamada Sofia. Na zona de quarentena de Seattle, assim como em qualquer uma que é controlada pela Fedra, todos tinham uma vida dura e difícil, até que Isaac ajudou a criar a WLF e conseguiu tomar controle de Seattle. Isaac mandou que seus soldados executassem todos os remanescentes da Fedra, conversando a ele de porta em porta para procurá-los. Yolanda ficou sabendo disso por um amigo vizinho e decidiu deixar a zona de quarentena para que não fosse morta. Em uma carta informa que pretende retornar com outro nome assim que tudo se acalmar. Ela ia levar Alf, o seu cachorro, mas não o achou a tempo e deixou ele para Boris cuidar. A WLF estava pretendendo evacuar todas as pessoas da zona de Seattle para o estádio Soundville, o que deixou Uli desapontado e frustrado, pois ele mora em Hillcrest desde a sua infância e sobreviveu ao surto nesse local. Boris o ajudou a convencer os outros sobreviventes que não foram para o estádio a se juntarem e resistirem à WLF, acabando por atiçar todos contra eles, inclusive a filha de Boris, Sofia, que nessa época era adulta. Como forma de protesto, ela começou a pichar em cima das regras da WLF. Uli disse para ela parar de fazer isso, pois senão se daria mal. Porém, Sofia não deu ouvidos a ele, e acabou que a WLF a pegou e a executou no meio da rua. Boris explodiu de raiva e ficou com sede de vingança contra a WLF. Uli concorda, mas diz que eles são mais espertos do que isso, e que o certo é esperar a poeira abaixar e planejar melhor o que eles iriam fazer. Eles então chamaram todos os seus vizinhos para pagar sangue com sangue. Entretanto, isso dividiu a vizinhança. Uns achavam que o certo era deixar quieto e tentar apenas existir e ficar em Hillcrest. Já outros queriam a vingança, mas como Uli disse, seria melhor deixar a poeira baixar. Acabou que Boris não deu ouvido a ele e pegou seu arco, emboscou e atirou na primeira patrulha que viu pela frente, matando 3 soldados. Fazendo isso, ele condenou a todos os outros sobreviventes à morte por estarem acobertando uma pessoa que atacou e matou soldados. Vendo essa situação, um dos sobreviventes do grupo de Boris começou a conspirar contra ele, dizendo que eles deveriam entregá-lo para a WLF, ou senão seriam eles que iriam morrer. Porém, Boris descobriu isso e agiu primeiro. Ele pegou veneno, não tão forte para matar, apenas o suficiente para servir de sonífero, e arrastou todos para uma sala cheia de esporos. Ele já estava colocando o último traidor no local, Uli, o seu melhor amigo, que também começou a conspirar contra ele. No entanto, Uli acordou e eles tiveram uma pequena briga ali mesmo no meio de esporos. Uli, vendo que respirou os esporos e que seus dias estavam contados, mordeu Boris, que acabou conseguindo incapacitar e prendê-lo. Logo, deixando todos dopados para quando acordarem, assistirem à transformação uns dos outros. Logo após, voltou para sua casa, sem contar para os outros sobreviventes que estavam infectados. Todos já tinham desistido de resistir à WLF e estavam indo embora para o estádio, e tentaram conversar com Boris para ele ir junto.
Porém, segundo essas pessoas, ele estava no mundo da lua. Todas elas vão embora, restou apenas Bory e os que o traiu na cidade. Bory se tranca na garagem de uma casa, apenas para esperar a sua hora chegar e eventualmente vir um espreitador. Sobre o cachorro Alf, ele não é encontrado no jogo. Talvez a WLF pegou ele e usou como cão de caça, ou talvez ele tenha morrido. Sobre Yolanda, não se sabe o que aconteceu com ela. Talvez ela foi para o estádio mais tarde, ou está esperando a hora de voltar para casa até hoje e se deparar com um lugar deserto e cheio de infectados. A sexta história é a de Eugene, que foi um ex-parceiro de Tommy. Ele era um senhor de idade que abandonou a sua filha e esposa para se juntar aos vagalumes. Sua esposa lhe enviou várias cartas pedindo desesperadamente que ele voltasse para casa para ajudar a cuidar de sua filha. Acabou que ele nunca deu ouvidos a ela e serviu aos vagalumes, eventualmente conhecendo Tommy. Junto aos vagalumes, os dois cometeram vários ataques, como uma vez em que atacaram a zona de quarentena de Denver, o que levou à morte de 3 soldados e 2 civis. Eugene também torturou um general do exército com Tommy, já o motivo é desconhecido. Mais tarde, Tommy saiu dos vagalumes e ajudou a estabelecer Jackson, chamando Eugene para ir junto com ele, o que Eugene fez. Não está claro no jogo, mas ele provavelmente pegou a sua família. Por ter uma grande destreza com armas, Eugene se inscreveu para fazer as rotas de patrulha e foi parceiro de Dina, ensinando ela a consertar eletrônicos. Ele usou uma livraria como uma espécie de base e escondeu isso de todo mundo, porque usava o porão do lugar para cultivar ervas e queria um local apenas para ele. Pouco antes dos eventos de The Last of Us 2, acabou que, por ser muito velho, ele teve um derrame e morreu. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. A sétima história ocorre na cidade alagada com um soldado da WLF. Em sua carta, ele pede para caso algum lobo o encontre, que fale para Isaac que os rumores estavam certos. Existe um novo tipo de infectado, uma espécie de mutação devido às fortes chuvas que ocorrem em Seattle. Segundo esse soldado, ele era um baiacu que decidiu mudar de ideia no meio do caminho, e um bicho feio e lento. Ele também diz que é fácil matar o infectado graças a essa lentidão. No entanto, quando foi chegar perto dele, suas pústulas ácidas explodiram e queimaram todo o lado direito de seu corpo. No final da carta ele diz: se você ver um puto desses agando todo trôpego na sua direção, fica longe. Daí surge o nome trôpego, que significa algo que se locomove com dificuldade. Depois disso, ele se escondeu, fez a sua carta e eventualmente morreu. A oitava história ocorre no prédio de infectados. Nos primeiros meses do surto, um batalhão da Fedra foi designado para ir para o Hotel Black Ray, pois nele foram avistados um grupo considerável de infectados, sendo alguns dos que tinham fugido do hospital. Eles tomaram o prédio e mataram quem quer que estivesse escondido lá dentro. A missão desse batalhão seria armar bomba nos principais suportes de dentro do local, para assim acabar com a ameaça. Mas os planos não deram muito certo. Eles chegaram no prédio e se surpreenderam com o tamanho do ninho dos infectados. Era maior do que eles esperavam, estando totalmente lotado de esporos. Os soldados armaram os detonadores, porém, quando estavam saindo, foram atacados por um bando de infectados. Eles, no desespero, acionaram o detonador, mas acabou que a maioria dos explosivos deram defeito, e uma parte do batalhão foi morto. A outra sumiu, e um único soldado acabou sendo infectado, e eventualmente morreu. A nona história ocorre no hospital Lake Hill. Algumas semanas antes do dia do surto, um homem chamado Don Carter chegou ao hospital com uma mordida de um corredor. Ele foi ao hospital junto com a sua esposa Sasha. Os dois estavam desesperados e sem saber o que poderia acontecer com ele. A essa altura, os médicos já sabiam do que a infecção do Cordyceps era capaz de fazer com as pessoas. Eles então separaram Don de sua esposa. Um médico o levou para uma sala e passou um ungento em sua marca de mordida para ajudar a afastar as moscas. Disse que tudo ficaria bem e que logo ele estaria em casa. O médico foi embora e o deixou lá por horas, o trancando para deixá-lo se transformar. Passaram 3 horas, sua mordida começou a doer e a piorar. Ele então fez uma carta para os médicos informando a situação. No dia seguinte, ele escreveu no verso da carta, dessa vez para sua esposa, dizendo o que aconteceu e falando sobre como ele acordou.
Acordei morrendo de fome, mas não consigo comer nem beber sem vomitar. Nem água fica. Minha cabeça dói pra caralho. A gritaria do lado de fora também não ajuda. Por que me trancaram aqui? Alguém precisa aparecer. Eu quero a Sasha. Eu quero a minha esposa. Essa foi a última vez que ele escreveu algo antes do Cordyceps começar a agir de vez em seu corpo. Sasha, socorro. Não consigo nem pensar. Mal escrever. Não dá pra dormir. Fome demais. Me tira daqui. Fome, dor nos olhos, Sasha. Ele escreveu essa parte da carta enquanto o Cordyceps estava agindo em seus olhos e cérebro. Ambos os processos fazem ele sentir dor. Ele tentou lutar contra o Cordyceps, mas a força do fungo era imensa e ele não conseguiu suportar tamanha resistência e se transformou. Logo após, alguns soldados o prenderam em sua maca. Passou um tempo, o Cordyceps começou a florescer e criar uma camada fúngica na parede da sala onde ele estava. Posteriormente, ele ficou grudado com o fungo em cima de sua maca, ficando lá por meses, até que a última gota de nutriente restante em seu corpo foi consumida pelo fungo. Ele então morreu e começou a soltar esporos. A 10ª história ocorre na Ilha Serafita, quando nós achamos soldados da WLF enforcados. Estes soldados foram mandados pelo líder da WLF, Isaac, para fazerem o reconhecimento da ilha para o grande ataque. Eles logo ao chegarem, subiram num local elevado para obter informações sobre o local. Depois, foram para alguns prédios que tinham na região para esperar anoitecer. Assim, eles poderiam se aproximar de um dos vilarejos com discrição. Eles foram para o vilarejo e descobriram que os cicatrices tinham um número preocupante de soldados, muito mais do que a WLF esperava, que as vilas são reforçadas e contam com patrulhas regulares e frequentes. Eles já estavam com informações o suficiente para coordenar um ataque e decidiram voltar para a WLF. Quando retornaram para a costa, eles encontraram o seu barco afundado e completamente destruído. Os serafitas sabiam que eles estavam ali. Agora eles tinham que achar um outro jeito de saírem da ilha, mas acabou que eles foram encontrados por uma patrulha e foram pegos, enforcados e vítima de uma tradição, que consiste em estripá-los enquanto oram em um esforço para expiar seus pecados. Bom pessoal, veja os outros vídeos de The Last of Us no canal, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, falou, é nóis! Daí surge o nome Trôpego, que significa algo que Silomakov